próxima eleição. É isso mesmo, Juliana Santos? Isso mesmo, Renata. De volta aqui no Manhã Cidade, a gente vai falar agora sobre a mini-reforma eleitoral, né, que estava aí em tramitação, mas que foi adiada. A gente vai entender o porquê dessa questão agora com o Marcílio Kumaru, que está aqui comigo, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Marcílio, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Começa explicando para a gente, né, o porquê do adiamento dessa mini-reforma eleitoral. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Renata, no estúdio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Um prazer enorme voltar aqui ao veículo. De fato, como bem vocês colocaram, a mini-reforma passou na Câmara, né? Eu acho que tinha muitos avanços na mini-reforma. Na verdade, desde as normas de 97, que é a lei das eleições, a cada 2 anos tem reforma, há uma adequação aos momentos. E como foi entregue muito em cima da hora ao Senado, o Senado está com o Código Eleitoral em curso, o Código Eleitoral tem mais de 900 artigos, o nosso Código é de 65, e de acordo com o que se viu, o presidente do Senado entendeu que colocasse dentro do Código, esse Código pudesse adiantar para que as próximas eleições a gente tenha um Código Eleitoral atualizado, embora que ele está parado há 6 meses também. Então, eu acho que não foi algo... a não aprovação foi ruim. Entendo o Senado Federal de ser entregue à véspera do prazo, porque a gente só tem 1 ano antes para as eleições valer. Isso se chama segurança jurídica, para que você entre no jogo sem saber as regras ou as regras mudarem. Então, por isso que a Constituição determina que as normas eleitorais têm que ser aprovadas 1 ano antes, para que todos que participem do processo tenham o jogo claro de como vai ser, filiação, registro, para onde vai, para onde não vai. Então, foi esses fatos que levaram... Estamos agora sobre a última reforma, que valeu para a candidatura de deputados, que valerão para a candidatura de vereadores e prefeito em 2024. Dentro dos pontos, né, que estavam aí sendo avaliados, né, para serem alterados, melhorados com a mini-reforma, existe diversas questões que o senhor observa como melhorias, né, até para atualizar aí o processo eleitoral. O senhor pode citar alguma aí que seria bem interessante, que poderia, né, ser aprovada aí com a mini-reforma? Para os candidatos, eles sofrem muito, que quando termina a convenção, o prazo fica, que inicia a propaganda, há uma dificuldade junto aos órgãos públicos de tirar CNPJ, iniciar a propaganda. Essa convenção partidária ia ser antecipada. Outra situação que é interessante, que estava em debate das últimas eleições, foi o transporte. O transporte hoje, quando ele não é um transporte pelos cadastros da Justiça Eleitoral, ele se torna um transporte criminoso levar o eleitor. E a gente teve problemas dos mais diversos nas eleições aí. E aí veio do Rio Grande do Sul um problema que lá, desde 95, o transporte público no dia das eleições era gratuito. E dessa vez foi anulado pelo prefeito. Estavam querendo o debate sobre esse subsídio às empresas de transporte público para que no dia das eleições as pessoas pudessem votar gratuitamente. Então isso também era outro ponto de pauta. A questão da cota feminina, que tem levado a cassações de mandatos. As regras queriam flexibilizar as regras para que essa cota seja da federação e não só do partido. Lembrando que a gente estava conversando aqui, antes da entrevista, Juliana, que Renata deve ter visto inúmeras novas eleições, cassações de candidatos por cota de gênero, ou seja, porque o presidente não preencheu devidamente, ou a pessoa se candidatou sem querer participar, ou desistiu do processo eleitoral, e aí os candidatos foram cassados. Então, muita atenção aos candidatos, né, junto com o presidente do partido. Essa regra não alterou, ou seja, os partidos políticos deverão preencher sua cota de 30%. A votação para negros e para mulheres, em termos de fundo partidário, dobra o valor recebido do partido. Então, quanto mais mulheres e pessoas negras no processo político, vai reverberar em mais recursos para os partidos nacionalmente. Isso é algo muito positivo para que a gente ache esse equilíbrio. O Brasil é um dos países, eu acho que está um dos últimos países democráticos do mundo que tem uma representação feminina, ou seja, a nossa representação ainda é baixa, embora nós tivemos muitos avanços com relação a isso na legislação, mas a gente tem que melhorar essa representação. Obviamente, os candidatos que não têm poder sobre o partido, muitas vezes pagam porque o presidente incorre em falha ou coloca uma mulher com uma candidatura falsa.
E isso é muito importante para as próximas eleições, esse planejamento dos partidos políticos. Em relação ao registro, né, de candidaturas, teve alguma alteração? Como é que vai seguir aí para as eleições do ano que vem? Os registros de candidaturas tinham um processo também de alteração, de financiamento. Nós temos aí as regras que valerão para as próximas campanhas, que já são antigas, ou seja, os partidos você tem 6 meses para se filiar a um partido, Juliana, seu domicílio também tem que 6 meses, então as pessoas têm tempo de se planejar. A gente vê o Mário e o Renata debatendo sobre para que partido algum candidato vai ou não, porque ele tem tempo ainda para fazer esse processo. E aí, quando chegar no momento correto de filiação partidária, de domicílio eleitoral, a gente vai ter o jogo montado, em quem vai estar em que lugar, né? Lembrando que a gente está sobre... uma coisa interessante que me veio à mente foi as candidaturas coletivas. Na reforma, ela estava para ser vetada, né? Porque houveram diversos atritos, há muitas correntes favoráveis e muitas correntes desfavoráveis da candidatura coletiva, porque na prática só se elege alguém, mas era uma forma de pegar pequenas candidaturas se unirem para ter uma representação que sozinha não conseguiria. Essa era a ideia. Mas acabou surgindo muitos atritos, tanto de pessoas da Justiça Eleitoral, dizendo que as pessoas estavam votando em alguém, votando em outro, que logo depois já se separavam, mas isso vai continuar valendo, porque na reforma não passou, as candidaturas coletivas também continuam valendo. Para a gente reforçar aqui, doutor Marcílio, não há alteração, né? A mini-reforma foi adiada, então vai valer para o processo eleitoral do ano que vem o que já estava valendo, por exemplo, no ano passado, né? Isso, não há alteração, de certa forma, a questão que a gente precisa entender realmente é essa, né? Sem novidades. Sem novidades, né? A gente tem aí o número de candidatos, que antigamente era 150% do número de vagas na Câmara, hoje em dia são 100% mais uma vaga. Lembrando aos colegas uma notícia mais técnica, aos colegas que militam como advogado eleitoral, que estava na reforma a contagem de prazo úteis, para que o colega não perdesse o prazo. Também não foi colocado em lei, embora tenha jurisprudência que digam a esses fatos. De fato, lembrando que as resoluções que vão reger, que vão dizer como é que serão as eleições, que todos os anos, Juliana, saem resoluções que são resumos sobre propaganda, registro, prestação de contas. Essas normas devem sair entre dezembro a fevereiro. A partir dessas normas, a gente tem as normas sobre as eleições de 2024, sabendo que, diante do não processamento no Senado, valerão as regras que valeram até as eleições gerais, que foram as eleições presidenciais e de governador, que ocorreram em 22. Também sem nenhuma mudança para o eleitor, né, doutor Marcílio? Não, também não, né? Como algumas coisas que é relacionadas ao eleitor continua um prazo de 120 dias aí para ele mudar de título. Lembrando que o transporte público não passou a gratuidade, talvez haja uma decisão judicial nesse sentido, porque o Supremo já se pronunciou de forma informal, orientando a gratuidade do transporte nesse dia, mas é um assunto muito mais complexo, mexe com receita das empresas de transporte, mexe pelas concessões dos municípios, que quem tem o poder são os prefeitos, mas daqui para lá podem ter novidades baseadas em decisões judiciais. Baseado na legislação, como você já colocou, não teremos novidades com relação às eleições, então que os candidatos, seus assessores estejam atentos às normas que ocorreram em 22, que são as normas que valerão para 24. É importante dizer que não se ganha só no voto, se ganha sabendo jogar o jogo com as regras do jogo, de registro, de abuso de poder político, econômico, sabendo que é recurso contra a diplomação, sabendo que você pode ser cassado após um processo eleitoral, sabendo lidar com a cota, de respeitar a cota de gênero, que isso pode levar a um processo eleitoral exitoso e dias depois você ter um mandato cassado. Então, muito cuidado com relação a isso, tendo uma assessoria jurídica, um bom contador que faça essa orientação, pegar a informação junto à Justiça Eleitoral, isso vai municiar de você terminar seu processo eleitoral exitoso e sem problemas no curso do seu mandato. Perfeito. Doutor Marcílio, muito obrigada pelas informações. Marcílio Kumaru aqui com a gente, advogado especialista em direito eleitoral. A gente está falando, né, sobre o adiamento da mini-reforma eleitoral. Então, como o doutor Marcílio explicou aqui para a gente, existe um prazo, né, de
no mínimo 1 ano entre, né, a mini-reforma até o dia do pleito, que no caso é 6 de outubro de 2024. Como, né, essa mini-reforma não foi aprovada, sancionada até, no caso, 6 de outubro deste ano, né, isso, então ela não vai valer, ela foi adiada, então vale para o ano que vem, né, para as eleições do ano que vem, o que já estava na legislação eleitoral de 2022. Então, a gente vai continuar acompanhando e sempre trazendo atualizações sobre esses assuntos aqui na Rádio Cidade. Renata. Perfeito, Juliana. Obrigada pelas informações. Um abraço, Marcílio, também.